Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Vamos falar mais um pouquinho de Scrum, falar mais um pouquinho de agilidade. Hoje eu vou falar de Scrum mesmo, tá? Por quê? Porque a gente fala muito de agilidade e agilidade é um termo que, entre aspas, vira cabide para você poder falar de qualquer coisa, né? Quando você estuda um pouquinho mais um modelo específico, e o Scrum é o modelo mais difundido, você começa a pegar algumas coisas do mindset, algumas coisas dos fundamentos. E uma coisa que ocorre muito comumente é, você estuda Scrum, você se baseia no Scrum e você monta um modelo diferente baseado no Scrum. Isso até pode ser legal, mas pode ser um grande problema também, porque se você perder a essência, você não vai conseguir reproduzir aquilo de positivo que você está querendo reproduzir do modelo. Então, quando você tem lá as pessoas que querem seguir cegamente um modelo e outras pessoas que querem adaptar o modelo, cuidado! Por quê? Porque por vezes você pode adaptar o modelo, só que em outras vezes, na hora de adaptar o modelo, você vai perder a essência desse modelo, tá? Cuidado com aquelas pessoas que vêm falando, não pode seguir, não vamos também ser escravos do modelo. Às vezes essa pessoa está falando isso porque ela não conhece o modelo e não quer mudar a sua forma de pensar, tá bom? Eu, ressaltando aqui, não sou um defensor de que Scrum resolve todos os problemas, mas se você quer os benefícios de um trabalho como o Scrum faz, então você tem que saber a essência e você não pode perder essa essência. Hoje nós vamos falar de quantidade de integrantes, de tamanho do time Scrum ou do tamanho de um time de projetos e como você pode controlar isso, tá? Primeira coisa, coloquei aqui um time com 2 integrantes. Imagina uma equipe que só tem 2 pessoas. Essas 2 pessoas vão se relacionar e essa relação entre as 2 pessoas vai dar a personalidade, né? Chamei aqui de personalidade do time. Qual a personalidade desse time? É a junção das 2 pessoas. Então é um pouquinho do A, um pouquinho do B, né? Se a gente pensar aqui como um integrante A e um integrante B, o resultado aqui vai ser uma mistura desses dois, né? Se a gente pensasse aqui, por exemplo, assuntos, vamos supor que o B, né, gosta muito de futebol e o A não gosta de futebol. Beleza. O A gosta de um tipo de música e o B gosta do mesmo tipo de música. Você pode ver que na hora de montar a personalidade do time aqui, vai ser um time, por exemplo, que provavelmente vai ser neutro em futebol. Então essas pessoas não vão falar de futebol entre si, mas vão falar, por exemplo, de música, que é alguma coisa que eles gostam e tem um gosto parecido. E assim por diante. Eu coloquei futebol e música porque são 2 coisas do dia a dia para você pensar, mas pense em convicções sobre Scrum, conhecimentos sobre desenvolvimento de software, arquitetura, engenharia de requisitos, qualquer coisa. Então, quanto mais esses indivíduos tiverem convergências, mais essa personalidade vai ser firme naquilo que eles convergem. Quanto mais esses indivíduos tiverem pensamentos diferentes, mais essa personalidade aqui vai ser neutra ou vai evitar aquele determinado assunto ou aquela determinada opinião, tá bom? Então, eu chamei isso aqui de ponto de complexidade. A junção de 2 elementos do time dá um ponto de complexidade. E essa complexidade se dá por essa mescla das personalidades das pessoas. Beleza. Time com 2 pessoas, um ponto de complexidade. Se eu vier para um time de 3 pessoas, isso já aumenta para 3 pontos de complexidade. Cada junção vai dar um ponto. Beleza. E se eu, por algum acaso, adicionar um 4º elemento nesse time aqui, um 4º integrante nesse time, veja, ele vai passar a se relacionar com este. Então eu estou criando o 4º, o 5º, opa, ficou ruinzinho aqui, o 4º, o 5º ponto e ele vai se relacionar com esse aqui. Então eu vou criar o 6º ponto de complexidade desse time. Ou seja, aumentei um integrante e foi para 6 pontos de complexidade.
Se eu colocar um quinto integrante nesse time, vou colocar aqui um quinto integrante. Esse quinto integrante vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que se relacionar com este integrante, esse e esse. Então eu estou criando aqui depois do sexto o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º ponto de complexidade. Ou seja, conforme eu vou aumentando, vocês já perceberam que está aumentando demais a complexidade para gerenciar este time. O que a gente pode dizer aqui? A gente pode dizer que quando eu incluo um novo elemento, ele vai aumentar a mesma quantidade de pontos dos elementos que já tinham. Então, quando eu coloquei o quinto elemento, ele aumentou mais 4 pontos de complexidade, que é exatamente a quantidade de integrantes que já tinha. Ou seja, coloquei o quarto elemento, fui para... Então eu tinha 3 pessoas, já tinha 3 pontos, fui para 6 pontos de complexidade. Eu aumento o quinto elemento, eu já tinha 6, aumento mais 4, eu vou para 10 pontos de complexidade. Seguindo o raciocínio, na hora que eu colocar o sexto integrante, já tenho 10, mais 5, 15. Aumento o sétimo, já tenho 15, com mais 6, 21. Então eu tenho aqui 21 pontos de complexidade. 21 pontos de complexidade. Se eu aumentar o oitavo, então já tenho 21, mais 7, 28 pontos de complexidade. Vou para o nono integrante, já tenho 28, ponho mais 8, eu vou para 36. Quando eu colocar o 10º, eu estava com 36, mais 9, eu vou para 45 pontos de complexidade. Perceba que esse gráfico aqui é alguma coisa assim, né? E ele começa a subir cada vez mais rápido aqui, certo? Quanto mais pessoas eu coloco nesse time, maior é a complexidade do gerenciamento, mas ele aumenta muito mais quando eu coloco cada um novo integrante, aumenta muito mais do que já tinha, né? Então, veja que aqui a gente não pode negligenciar a questão de quantidade. O Scrum fala para a gente assim, olha, você deveria ter times de 7 integrantes, mais ou menos 2, então deveria ficar nesta fronteira aqui. Mas quando você lê o livro que fala sobre Scrum, o livro do Jeff Sutherland e do J.J. Sutherland, que é o filho dele, eles falam que, o Jeff fala que você deveria manter 7, mais ou menos 2, mas de preferência menos 2. Então você deveria tentar ter times de no máximo 5 pessoas. Então pense aqui que você tem esses pontos de complexidade que nós chamamos aqui, com 5 pessoas, nós temos 10 pontos de complexidade. Vamos dizer que a dificuldade de gerenciar esse time é 10. Quando você chega a 9, a dificuldade de gerenciar esse time virou 36. 36. Mais de 3 vezes a complexidade de gerenciar um time com 5 pessoas. Então, gente, para esses lugares que você está trabalhando, que às vezes o cara fala, não, era 9, mas aí mais 2, não, mas pode ser até 12, até 15. Pessoal, este aqui é um ponto que eu acho que a gente deveria olhar um pouco mais, que a gente deveria se ater um pouco mais e que a gente deveria entender que aumentar um integrante na equipe gera uma complexidade de gestão da equipe que às vezes é muito maior do que o benefício que essa equipe vai receber. Se você se aprofundar um pouco mais no modelo Scrum, você vai ver que no final o raciocínio é exatamente esse. Por exemplo, eu tenho um time já com 9 pessoas. Se eu colocar o 10º integrante, essa complexidade a mais aqui vai fazer com que a produtividade geral do time caia. Eu coloco uma pessoa a mais, o time produz menos. Por quê? Por causa dessa linha aqui, esse aumento tão grande da complexidade de se gerenciar um time.
Não subestimem a complexidade de gerenciar um time. Se você está trabalhando num lugar que está usando Scrum, tenta seguir a dica de ter um time mais ou menos com 7 pessoas. Se você não usa Scrum, mas achou interessante isso aqui serve também para quem não está usando Scrum, diminui a complexidade de gestão, você vai aumentar a produtividade do time. É isso aí, um abraço, até o próximo vídeo.